Capítulo 19. De repente a vida muda. Durante o dia todo, tenho sensações conflitantes. A de ter recebido aquela notícia terrível de que Rogério agora desfila com uma garota, e a de ter sido acudida pelo Pedro. Até alguns dias, tudo isso que está me acontecendo seria inimaginável. Eu podia acordar mal-humorada, cheia de grilos, me achar diferente dos outros o tempo todo, mas, no fundo, só o fato de saber que Rogério chegaria de viagem me trazia tanta segurança, era como se eu fosse um barco e ele meu porto seguro. De repente, quebraram-se as amarras. Meu barco ficou à deriva, perdido no meio do oceano. Uma sensação de fragilidade, de total insegurança, apossou-se de mim. E o fato de Rogério estar namorando uma garota pouco mais velha que eu torna as coisas ainda piores. Meu amor profundo por ele agora se transformava em quase aversão. Eu nunca experimentara tanto sofrimento. Era como se minha alma tivesse se partido em duas. Viviane me levou algumas roupas e objetos de higiene e eu fiquei mais alguns dias ainda na casa da minha avó. E Rogério desistiu de ligar. Só mesmo quando ele e seu avião decolaram ao aeroporto é que concordei em voltar para casa. Quando cheguei lá, encontrei os armários vazios. Depois de resolver com Viviane a separação, Rogério não perdeu tempo. Levou quase todas as coisas dele. O resto apanharia depois. Viviane explicou que eles combinaram que a separação seria consensual. Então, um único advogado poderia resolver a questão em poucos dias. Depois de um ano de separação legal, porém, ainda precisaria entrar com um pedido de homologação do divórcio. Coisas da burocracia brasileira. Em outros países, pede-se o divórcio direto. Eu, sendo ainda menor de idade, ficaria sob a guarda materna. Você tem alguma pergunta a fazer? Viviane concluiu, de um jeito tão racional que até me deu nos nervos. Esses detalhes todo da separação não me interessam, respondi, tentando parecer calma também. O que eu gostaria de saber é como é que você nunca percebeu que Rogério estava para ir embora. Vocês pareciam tão felizes, nem brigavam. Viviane sorriu tristemente. Você sabe que eu também tenho pensado nisso? Há casais que brigam como cães e gatos e permanecem juntos a vida inteira. Talvez a briga ainda demonstre um certo interesse. Para falar a verdade, Laila, eu já vinha notando mudanças no comportamento de Rogério. Você já é capaz de entender o que eu vou dizer. Uma mulher percebe quando um homem deixa de amá-la e desejá-la. Você sabe que ele arranjou uma namorada de uns 20 e poucos anos, no máximo? Aclarei, cravei, certeira, ciente da minha crueldade. Como você sabe disso? Havia um ar de incredulidade no rosto de Viviane, como se ela fosse uma criança descobrindo que Papai Noel não existe. Foi uma colega do colégio que viu Rogério acompanhado de uma garota muito bonita. Até pensou que ela fosse a minha irmã mais velha. Patético! Viviane jogou os cabelos para trás. Ela sempre faz esse gesto quando fica desconcertada. Deve ser a crise
da meia-idade. Os homens, quando começam a envelhecer, precisam provar que ainda podem conquistar alguém. De preferência, uma garota para exibir para os outros, né? Arrematei. Só falta agora ele ter filhos com ela. Ia ser realmente um barato ganhar meio-irmãos. Você parece estar se divertindo com isso, criticou Viviane. Eu? Me divertindo? Corte essa, Viviane. Eu tô mais ardendo de raiva. Ele que pegue a namoradinha e se mande para qualquer lugar do planeta, que eu não quero ver a cara dele nunca mais. Pois essa raiva não levará você a lugar algum, devolveu Viviane. Confesso que, mesmo tendo percebido mudanças no Rogério, fiquei completamente abalada quando ele me pediu a separação, mas tento me controlar. Afinal, agora sou chefe dessa família. Mas não está sendo fácil, Laila. Olhei para Viviane e senti pena. O rosto dela estava pálido, com orelhas. Ela não devia estar dormindo bem ultimamente. Parecia também que tinha emagrecido. Talvez se controlasse menos por minha causa. E eu não estava ajudando em nada. Não precisa se preocupar comigo, Viviane. Eu me aguento. Você tem razão. Essa raiva acaba passando. Ainda bem que ele não ficava em casa o tempo todo. Isso ajuda. Quando veio buscar as roupas dele, Rogério comentou que ficou muito magoado por você não querer falar com ele, nem mesmo pelo telefone. Coitadinho, tô morrendo de pena dele, sabia? Quando é que ele vem buscar o resto das coisas? Na próxima folga. Me avise para eu ficar bem longe de casa. De certa forma, foi legal esta conversa. Afinal, agora seríamos nós dois. Afinal, agora seríamos só nós duas, não é? Não é que Viviane tenha se transformado na minha melhor amiga, de repente, mas já dá para aceitar a situação. Com a inimiga é que não dá para conviver. Dias depois, Rogério voltou de viagem e apareceu para buscar o resto das coisas dele, como ficou combinado. Enquanto isso, eu me mandei para casa da minha avó. Ia demorar um bom tempo para ter coragem de encará-lo. Tinha perdido a graça. Agora, quando eu cruzava com Pedro no corredor do colégio, no pátio, ele me perguntava: Como é que vai indo, Laila? Já está dando para enfrentar a barra? Adorava isso. Era como se a gente tivesse uma linguagem cifrada que só nós dois entendemos. Respondi toda feliz. Tô indo mais ou menos, mas eu chego lá. Na vida real era assim. Na outra, na virtual, a coisa continuava indo cada vez melhor. E Pedro, a minha paixão secreta, jamais, em tempo algum, desconfiaria que nós duas éramos mesma pessoa. Nesse mistério é que residia todo o charme do nosso relacionamento. A notícia da separação dos meus pais correu ao colégio. Letícia, que flagrara Rogério, deu com a língua nos dentes. Tive que ouvir comentários do tipo: Também? Gatão daquele jeito? Até que demorou muito, mas
Como toda novidade, a fofoca causou agito no começo, mas logo ficou vermelha, passou ainda bem. Rosiana e Tatiana, minhas amigas do peito, me deram a maior força. Não ficaram comentando o assunto, respeitaram minha dor, o meu desapontamento e estava sempre prestes quando eu queria desabafar. E eu desabafei pra valer. Emocionei o diabo, digo, Rogério, de tudo que foi jeito, até que eu mesma cansei e resolvi dar um basta. Ela que seguisse a própria vida, enquanto eu ficaria na minha. Depois, era tempo de provas e eu mergulhei de cabeça nos estudos. Passei com boas notas para o segundo ano, o que deixou Viviane contente. Ela se esforçava ao máximo para estar em casa. Passou a chegar mais cedo da revista. Acho que queria me dar mais um apoio, sei lá. E a gente começou a conversar mais. Às vezes ela pedia comida pronta. E daí emendávamos altos papos. Até perguntei se ela pretendia se casar novamente, ao que ela respondeu: Não estou pensando nisso, por enquanto. Não dá para sair de um relacionamento de tantos anos e encarar outro logo em seguida. Não estou preparada. Mas o Rogério estava preparadinho da Silva, disparei. Ele se apaixonou ou pensa que se apaixonou, e isso é diferente. Paixão não escolhe hora nem lugar, ela rebateu. Mas ela é tão jovem, será que eles têm interesses comuns além do sexo? Sei não, isso pode nem durar. Se ele quisesse voltar, você o aceitaria? Não acredito muito nessa história de amor requintado. Acho que eu e Rogério podemos até continuar amigos. Afinal, temos uma filha juntos. Mas voltar a ser o que era antes, acho muito difícil. Não tem mais clima.